Oi, eu sou a Fernanda e estou no 5º semestre da graduação em Direito. Hoje vou falar sobre a minha pesquisa, que está atualmente em andamento, que trata da delimitação de teses na decisão sanadora do processo civil e sua estabilidade. No procedimento comum do processo civil, temos basicamente 4 fases. Na fase postulatória, o autor é a juização, a resposta do réu e a réplica. Na fase de saneamento, a decisão saneadora. Na fase instrutória, a produção de provas e audiência de instrução. E, por fim, temos a fase decisória, em que o magistrado dá a sentença. A pesquisa aqui situa-se na fase de saneamento. Desde o Código de Processo Civil de 1939, já há previsão do chamado despacho saneador, apesar de, mesmo antes disso, a doutrina já verificar antecedentes desse instituto. A partir do Código de Processo Civil de 2015, após uma série de reformas, foi instituída a decisão de saneamento de organização do processo, nos termos do artigo 357. Nessa decisão, há um exame em dupla direção, retrospectivo e prospectivo. Retrospectivo, porque o juiz se atenta para a regularidade do processo, analisando eventuais questões capazes de impedir o exame de mérito, buscando saná-las, e prospectivo, porque ele visa preparar a causa para a instrução e para o julgamento. Nesse ponto, é preciso delimitar as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória, e as questões de direito, relevantes para a decisão do mérito. Com isso, tem-se a definição do objeto do litígio e a estabilização do feito. A questão é que, desde a vigência do novo Código de Processo Civil, há alguns problemas. O primeiro é que, na prática forense, muitas vezes o saneamento não é feito como deveria e não cumpre com as suas funções previstas. O segundo, que é objeto do presente estudo, é que, entre a doutrina, há uma série de dissensos em relação à decisão de saneamento. Entre esses dissensos, o que eu vou trabalhar aqui como meu problema de pesquisa é buscar entender se, além de delimitar, é possível já resolver teses jurídicas na decisão de saneamento. Aqui, essas teses jurídicas são qualificadas como interpretações jurídicas de fatos, como é o caso da decisão sobre o ônus da prova. A antecipação desses pontos decisórios pode ser positiva em termos de economia processual, pois é evitada uma produção probatória que não é necessária ao caso, e também da lógica das estruturações, já que é minorado o restante da resolução de conflitos. Antes do novo CPC, um processo com apenas uma parte de dúvida teria que carregar o todo, porque não era possível resolver nada até que se pudesse resolver tudo, o que não faz sentido e não é sensato. Ao se adotar a tese que o juiz decide, tudo que puder ser decidido antes, inclusive questões de direito, o serão. Por outro lado, essa solução pode levar a preclusões ou trânsitos em julgado parciais sobre determinadas questões, e a vinculação a teses eventualmente erradas pode afastar a justiça. Além disso, há um problema sistêmico sobre a interposição de agravo de instrumento e seu eventual provimento, que poderia acarretar a nulidade de alguns atos. Dessa forma, na minha pesquisa, eu estudarei inicialmente sobre o que é a decisão de saneamento e qual a sua função, para buscar entender se é possível a decisão de teses jurídicas nela. Além disso, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 357 do Código de Processo Civil, passado o prazo ali estabelecido, a decisão se torna estável. Nesse sentido, é que cabe estudar como funciona a estabilidade da decisão de saneamento e como ela interfere nos diferentes graus de jurisdição. Assim, será que essa decisão é vinculante somente ao juiz que a proferiu, ou também aos desembargadores que compõem órgão de instância revisora que forem julgar eventual recurso sobre o caso? A minha pesquisa ainda está em andamento, e a ideia para responder essas perguntas suscitadas é pelo método dedutivo, através da revisão bibliográfica. Nesse sentido, minhas referências bibliográficas são a obra Novo Curso de Processo Civil, de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, a obra Curso de Direito Processual Civil, de Fred Didier Jr., e as obras Curso de Direito Processual Civil e Estabilização da Demanda no Novo Código de Processo Civil, ambas de Humberto Teodoro Jr. Então é isso, muito obrigada pela atenção e encontro-me aberta a todas as sugestões e os conselhos possíveis para o meu trabalho.